noite, turminha! Sejam bem-vindos. Nossa aula está começando. Aula de educação física, galera, aí na telinha de vocês. Que bom estarmos juntos, galerinha. Prontos para movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação com a nossa diretora Mariana. Bora, Mari! Galerinha de Dom Inocêncio, a turma de Jeromênia, conectados com a gente aqui no canal Educação pelo IPTV. Boa noite. E a galerinha aqui conectada com a gente pelo YouTube, né? Sejam todos bem-vindos. E aí, turma, vocês estão preparados? Vocês estão prontos? Hoje a gente vai suar um pouquinho, né? Tô brincando, turma, tô brincando. Hoje a gente vai falar de um aparelho, né? A gente vai falar do STEP, tá? O STEP, que ele é um aparelho utilizado em uma aula de ginástica nas academias, nos clubes, tá bom? Nas praças. E hoje a gente vai dar esse conteúdo para vocês acompanharem aqui com a gente, tá bom? Boa noite, professora Camila. Coisa linda. Bora lá. Bora avançar, certo? Eita, meu pai do céu. Eita. STEP, galera. Vocês já viram um STEP? Vocês já tiveram a oportunidade de ver algum STEP? Tia, eu conheço o STEP de carro, né? Que é aquela roda lá que a gente troca o pneu quando fura. Também, né? Mas esse STEP que eu vou falar hoje para vocês é um STEP que simula um degrau, né? É um STEP que simula um degrau e ele tonifica e fortalece a musculatura, tá bom? Então, turma, o STEP é esse aparelho que vocês estão vendo aqui na foto, um aparelho que simula um degrau, né? Com esse aparelho, turma, a gente consegue aumentar o estímulo da musculatura, né? Fazer vários exercícios que movimentam e aumentam a amplitude articular, que melhora a nossa resistência respiratória, cardiovascular, também tonifica a nossa musculatura, né? Dá mais um estímulo a mais nessa musculatura, fortalecendo os músculos, né? Quem pratica aula de STEP, turma, normalmente gosta de fazer uma aula bem agitada, bem dinâmica, animada, né? Gosta de estar aí numa turma, entre uma turma, né? É uma aula coletiva, tá bom? Mas também você pode ter esse aparelho em uma aula de funcional, tá bom? Em uma aula de localizada. Normalmente a gente também consegue usar esse aparelho, tá bom? O STEP em uma aula de localizada, né? De exercícios funcionais. Fica também bem divertido, fica bem interessante, bem legal. E uma aula dinâmica, né? Que você coloca coreografia, que você coloca música, que você anima. Eita, os Paranauê! Tudo isso para uma aula de STEP, né? E aí, gente? Você gosta de aulas em grupo? Música alta? Boas risadas e diversão? Quem gosta? Você gosta de aulas em grupo? Eu gosto muito de aula em grupo, turma, né? Eu gosto muito de aula em grupo, inclusive até o treinamento, né? Muitas vezes você não consegue treinar sozinho. Você acha chato, monótono, sem graça, mas quando você vai treinar com outras pessoas, né? Você vai, aumenta o estímulo, consegue fazer mais exercícios, se sente melhor. Além, né, turma, de uma boa música no momento adequado, tá bom? Porque dançar, fazer exercícios, ouvir uma música que você gosta no momento certo é muito bom.
além de boas risadas e diversão. O que vocês acham? Alguém topa? Vocês querem uma aula assim? Vocês gostam de aula assim? E aí, turma? Responde aí pra mim no chat, galerinha. Cadê vocês aí do chat? Ó, vou sacudir vocês aí. Galerinha aí no IPTV. Estão me respondendo? Vocês estão aí ou estão com medo? Olha, horário certinho para fazer uma boa aula de ginástica, né? Vocês sabiam? Uma hora dessa, nosso canal aqui no YouTube está lotado de alunos assistindo nossa aula. Mas também tá lotado lá na academia, né? Nas aulas de ginástica, a galera praticando, exercendo seu corpo, né? Melhorando seu cardiorrespiratório. Por quê? É uma aula muito interessante. Agora eu quero saber de vocês. Que tal colocar tudo isso junto e ainda adicionar a prática de uma atividade física? O que vocês acham? Vocês já participaram de algum tipo de atividade assim? Algum tipo de atividade que é em grupo, que é coletiva, né? Ou que é coletiva, que tem música alta, que você fica à vontade, dá boas risadas, é divertida e ainda faz prática de atividade física. Vocês já fizeram? Deixa um minuto aí na tela, Mari, que eu quero ver a resposta dessa galera aqui agora. Bora lá, respondendo para mim. Olha lá, parece perfeito. E não é mesmo? A aula de STEP tem tudo isso e muito mais.
Vamos ver como funciona essa modalidade tão famosa dentro das academias e ainda conhecer os benefícios físicos que ela traz. Turma, assim como o step, que parece um box, né? O step é como se fosse um degrau. Nós também temos o mini trampolim. O mini trampolim é uma cama elástica, certo? Onde aqui tem molas ao redor, certo? E aqui, turma, é uma cama elástica que você consegue saltitar, não, né? Empurrar. Que, na verdade, o treinamento do trampolim é de empurrar a lona, que faz com que você consiga fazer uma performance, né? De treinamento aeróbico, para aumentar a sua resistência, seu condicionamento e ainda melhora muito a sua musculatura, tá bom? São exercícios, são atividades que você faz com coletivo, aulas em grupo, que tem uma boa música, que é divertida, que é dinâmica e traz inúmeros benefícios, tá bom? Esse aqui é o step. E esse aqui, turma, nós conhecemos como jump, tá bom? Mas o nome do aparelho é mini trampolim. Beleza? Tranquilo, galera? Como é, tia, a aula de step? Professora, como é que funciona a aula de step? A aula de step, turma, é uma modalidade muito simples e tem poucas contraindicações. A aula de step consiste em fazer exercícios diversos, utilizando o auxílio de um step, tá bom? Que traduzido para o português se chama degrau, tá? Por esse motivo. Então, essa modalidade inclui exercícios que movimentam braços e pernas, certo? Então, olha aí, eu coloquei na imagem, no slide, alguns movimentos possíveis de serem realizados no step. Professora, eu não tenho step, mas eu quero fazer esses exercícios em casa. Você pode encontrar um degrau, um batente, né, de uma altura de 10, 12 centímetros de altura e usar esse step para você fazer, usar esse degrau para você fazer esses exercícios, tá bom? Então, com certeza também dá certo, você pode usar esse degrau. Esse step, turma, em média, ele tem 12 centímetros de altura. Alguns steps têm 12, outros têm 14, outros têm 15, 18, 20. E alguns têm uma adaptação de regulagem. Quem quer um step um pouco mais alto, quem quer intermediário, quem quer baixo, certo? Então, alguns steps, eles podem ter a possibilidade de regular. Nesse caso, esse step mais comum, emborrachado, ele tem uma medida única. Outros steps, eles são feitos de madeira, tá bom? Outros steps são feitos de madeira e eles cobrem, né? Colocam uma cobertura de borracha para dar um suporte melhor nesse step. Outro tipo de step é de plástico. Tem os steps de plástico, né? Um plástico mais resistente, é um plástico mais bem trabalhado, tá bom? Que tem uma alta durabilidade, tem um grande suporte de peso, que também ajuda muito para o bom uso, né? Desse aparelho nas aulas. A dificuldade do movimento pode ser regulada por 2 fatores, né? Como eu disse para vocês, existem deixa eu voltar aqui, poucas contraindicações com relação à prática de step, mas uma delas, ela é muito importante ser relatada. Pessoas que têm problemas na articulação do joelho, pessoas que têm hérnia de disco,
pessoas que têm problemas no joelho, né? Menisco, enfim, que sente dores recorrentes, né? O que fez algum tipo, que está sentindo algum tipo de dor no joelho. Essas pessoas, elas têm essa contraindicação, tá certo? É melhor procurar um ortopedista, melhor procurar uma avaliação médica para saber a real situação da articulação para poder ser liberada para essa aula, tá bom? No mais, turma, tranquilo, dá para você fazer. A aula de STEP, ela tem inúmeras possibilidades que a gente consegue fazer uma aula mais avançada, num nível mais hard, mais agitado, mais difícil. Temos uma dificuldade intermediária e temos um nível mais básico, mais simples, mais acessível. Assim como também de acordo com o movimento a ser tratado, né, a ser feito. Existem algumas coreografias na internet que vocês já devem ter assistido. É tão rápido, é tão agitado, é tão animado que parece que você não consegue acompanhar. Normalmente, turma, essa galera, ele já tem um alto tempo de experiência e de treinamento para poder fazer aquela atividade. Diferente, se você começou a praticar step, você já deve ter percebido que você está no modo iniciante. Então, você usa um step mais baixo, você usa movimentos mais lentos e você tem uma dinâmica mais iniciante para essa prática. Depois, o ritmo, a intensidade, o movimento, a coreografia, a altura do step, se for o caso, vai aumentando de acordo com o seu avanço nesses treinamentos. Tudo isso é regido por uma música animada, uma música da hora, né? Uma música que está no auge. Normalmente a gente usa uma música bem conhecida. Uma professora que conduz e ensina todos os movimentos e os colegas de aula que estão ali para incentivar uns aos outros e darem o melhor de si mesmos, né? Normalmente, turma, aula de step, ela é realmente bem agitada, bem animada. A galera curte, participa, brinca, né? Transpira muito, né? Acaba dando boas, um suor bem grande, né? Quem aí não tem o costume de transpirar, sai molhado da aula. Dura, em média, 1 hora, certo? De treinamento. A aula de step, ela dura, em média, 1 hora. De forma intensa. O corpo pode queimar entre 600 a 800 calorias, o que é considerado uma queima bastante intensa e é uma ótima aliada para processos de emagrecimento. Então, normalmente, para quem procura emagrecer, a prática da aula de step ela é muito interessante, tá bom? Aí, assim como eu falei para vocês, professora, eu só consigo fazer exercícios aeróbicos no step? Não, tá bom? Além dos exercícios aeróbicos, além dos exercícios animados, né, que a gente costuma fazer, como eu tô falando para vocês aqui, nós também conseguimos fazer exercícios de força, tá bom? Mas é em outro momento, em outra aula, em outra participação, eu posso usar o mesmo aparelho para fazer outras atividades. Mas o legal, turma, é que em 1 hora de aula, eu consigo gastar 600 a 800 calorias. E se for praticado de forma intensa, dependendo aí do seu nível, né, de intensidade nesse treinamento, você vai perceber que pode queimar ainda mais calorias, tá bom? Então, é uma ótima aliada para o emagrecimento. O step permite que façamos movimentos de elevação de calcanhares, o que trabalha diretamente a nossa panturrilha, tá bom? Então, normalmente, quando se treina, quando faz as aulas de step, normalmente você fica com a panturrilha bem definida.
você acaba ganhando um bônus de coxas, né? De bumbum, de glúteos. Você ganha o bônus das panturrilhas bem definidas por conta desse trabalho direto que tem quando a gente sobe o degrau. O abdômen mais definido, pois alguns minutos da aula são destinados a usar o step para fazer exercício de abdominal. Então, tem o alongamento, tem a parte principal, tem a parte de abdominais e, por fim, o alongamento final. Então, a aula de step, a aula de ginástica de step, ela é toda programada para você trabalhar o corpo todo. Ah, professora, mas eu não gosto não. Eu vou treinar a aula de ginástica de step e só vai trabalhar membros inferiores. E os membros superiores? Também, tá bom? Trabalha o corpo todo. Então, para um pedacinho da aula de step, ela é usada, né, para fazer os exercícios de abdominais, certo? E que também serve para fortalecer o core, para evitar dores nas costas ou até mesmo a postura. Quando a gente está fazendo aula de step, normalmente o professor fica de olho, acompanhando o movimento da turma, dos seus alunos, para que possa corrigi-los naquele momento. Então, olhar, repetir e também ser corrigido para que não sinta dores, para que não atrapalhe na postura, para que não se machuque nem se lesione. Por sua vez, o movimento de subir e descer do banco de step, né, fortalece e tonifica os músculos das coxas. Usa muito os quadríceps e os isquios, né, os isquios. E das nádegas, aciona bastante a musculatura lá dos glúteos. Sendo assim, particularmente indicado para as mulheres que tenham tendência a acumular gordura localizada nessa região. Glúteos, coxas, quadris, né? Quadril, enfim. À medida que você vai treinando, você vai gastando mais calorias e vai conquistando, né? Esse corpo aí mais sequinho, né? Mais definido. E consegue, turma, ganhar uma boa musculatura na região das coxas, do bumbum, certo? Do quadril, região anterior, região posterior das coxas e das panturrilhas. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? E quem é que não pode fazer aula de step? E aí, turma? Quem não pode fazer aula de step? Eu disse para vocês agora há pouco, né? Tem algumas contraindicações. Tem algumas pessoas que não vão poder praticar a aula de step, justamente por conta da situação, mas após receber uma liberação médica, após ver a situação da sua articulação, da sua musculatura, pode estar sendo liberada. Qualquer pessoa pode praticar aula de step, mas a atividade aeróbica, ela não é recomendada para quem possui problemas no joelho, tá bom? Pessoas no joelho. Pessoas que têm problemas no joelho, pessoas que também têm um problema na região do tornozelo, ou também problemas, dores lombares, né? Por causa disso, qualquer exercício físico só deve ser iniciado por quem possui liberação médica, tá bom? Então, turma, é bom, é simples, é tranquilo, é divertido, mas tem seus riscos e precisa também ter uma atenção voltada para quem tem esses probleminhas, tá bom? Normalmente a pessoa até pode, mas no momento ela precisa dessa avaliação médica para que de fato faça o esporte, né, a atividade, a ginástica com segurança, tá? Aqui na imagem do lado eu coloquei para vocês
o step de plástico, né? O step que regula a altura. Então, se vocês observarem aí nesse step, essa parte cinza, né? Essa parte cinza, ela é como se fosse um degrau, ela aumenta, né? Você vira ao contrário e ela dá uma altura a mais a esse step. Da mesma forma que retirada, ela deixa menor, ela deixa mais baixo. E da forma que está aí, né, um nível intermediário, né, o nível intermediário desse step. Beleza? Vocês estão vendo aí? Ó, lá atrás no step, lá atrás, dá para ver, ó, região de 2 degraus, né, que você consegue colocar na altura que você consegue fazer, né? Porque se tem pessoas que têm mais resistência, colocam mais alto. Tem pessoas iniciantes, colocam mais baixo. Tem pessoas que querem o step normal, deixam ele como está, beleza? E os benefícios da aula de step, professora? Por quê? Para que eu vou praticar aula de step? Inicialmente, as pessoas que praticam aula Então, turma, as pessoas que costumam iniciar a prática da aula de step, elas estão pensando em emagrecer. E, de fato, estão certinhas, né? Dá para emagrecer mesmo. Essa modalidade trabalha com 2 áreas. Aeróbicos, que é a nossa capacidade de nos mantermos ativos por mais tempo, e também o pliométrico, né? Que é a nossa capacidade de saltar e ter explosões musculares. Então, turma, dá para a gente fazer inúmeros tipos de exercícios e movimentos usando o step, promovendo o ganho muscular e a queima de gordura quando praticado de forma regular. É claro que se a gente fizer uma vez aqui, uma vez nunca, né? Uma vez na vida, como a gente brinca, pode ser que você não perceba tanta diferença. Mas aquele aluno assíduo, aquele aluno que gosta e vai sempre, que pratica sempre, ele vai perceber a diferença. E claro, né, que com o auxílio de uma alimentação equilibrada e mais saudável, potencializa o resultado, né? Mantém o foco do resultado, tá bom? Mari, já fez uma aula de step? Não acredito. Pô, vai fazer hoje. A Mari, hoje também não. Eita, Mari. Mas é ótimo. Outro benefício, né? A oxigenação sanguínea, pois há movimentos de transferências laterais e frontais, ao mesmo tempo que se movimenta os braços. Então, no step, eu não vou mexer só minhas pernas. Eu vou mexer braços e pernas, né? Ao mesmo tempo que movimento minhas pernas, eu vou usando também os braços, tá bom? Vocês vão já ver. Exercita o peitoral, pois algumas aulas vão incluir exercícios de flexões de braço, né, no step. Isso já para os níveis mais intermediários e em diante. Como eu disse para vocês, a gente usa o step também para fazer aulas de funcional, que também dá para fazer exercícios de apoio, prancha, tá bom? Exercita o tríceps, pois o step oferece uma amplitude para apoiarmos as mãos de costas no aparelho e fazermos movimentos de sentar e levantar, usando somente a força do tríceps, né?
O meu step, ele é mais baixinho, ele não dá para fazer. Mas nos outros steps que regulam, né? Como eu disse para vocês, os de plástico, tem uma maior possibilidade. Fortalece as pernas, pois o intenso e constante movimento de subir e descer do degrau possibilita agachamentos e exercícios de fundo que trabalham as pernas e o core. Beleza? Fortalece as panturrilhas, gente. Quase não damos bola para elas, mas elas têm um papel fundamental para nos dar suporte para caminhadas, corridas e outras atividades de rotina. As nossas panturrilhas são consideradas como nosso segundo coração. Através das nossas movimentações, através de caminhar, nossas panturrilhas podem fazer com que haja o retorno venoso, potencializando a movimentação da circulação. Então, há uma ajuda importantíssima. O step permite que façamos movimentos de elevação de calcanhar, o que trabalha diretamente a panturrilha. Também o abdômen mais definido, pois alguns minutos da aula são destinados a usar o step para fazer exercícios abdominais, fortalecer o core para evitar essas dores nas costas e também a má postura, como a gente falou anteriormente, né? Então, dá para trabalhar coxa, dá para trabalhar panturrilha, trabalha abdômen, trabalha peito, né? Braços, tríceps, trabalha a mente, né? Então, é bom demais. Como podemos ver, as aulas de step são bastante completas, pois trabalham pernas, braços, abdômen, core. Então, vamos conhecer, se divertir, né? Enquanto você usufrui de todos esses benefícios para ter mais qualidade de vida. E aí, turma? Não é bom? Parece um sonho, né? Rapaz, será que a tia está falando a verdade? Será que é bom mesmo fazer aula de step? Então, se vocês tiverem aí um degrau em casa, né, um batente, vejam se tem a possibilidade de vocês usarem para fazer um pedacinho de uma aula prática comigo. Que tal? Que tal, né, turma? O que você achou da aula de step? Acredita que é a atividade física ideal para você ou prefere outros tipos de treinamento? E aí, turma? Será que vocês querem conhecer ou não sentiram tanta vontade? Não foi tão interessante assim? Eu pensei que fosse mais. E será que ainda tem uma chance de convencimento? Será que dá para eu convencer vocês mais uma vez? Será que eu tenho mais alguma chance? Pois então vamos praticar, né? Vamos praticar. A Mari já preparou ali, né, o step. A Mari já preparou o step. Vou colocar aqui, ó. Vou também me preparar, viu, Mari?
prontos para conhecer aí um pouquinho da nossa aula de step? Eu já estou preparada, né? Faltou aí a música, mas vocês vão acompanhar em casa os movimentos de um step. Aqui nós temos o degrau, tá certo? E aí, como eu disse para vocês, a intenção é de fazer os movimentos repetindo, ó, subindo o step, tá bom? Então, acompanha aí com a professora, mantenha o peito aberto, olhando para frente. Cuidado com o sol, né? E deixa a música embalar você, animar. E vem comigo, vem acompanhar aí a aula de step, um pedacinho dos movimentos que a gente pode fazer juntinhos, tá bom? Aquecer, hein? Dá para dar uma suada, uma transpirada no corpo. E a gente vai, ó, mantendo o toque, mantendo a subida e a descida do step. E outra coisa para a gente observar é que tem que ter o cuidado de sempre botar o pé todo encaixado no step, tá bom? Para que você não se machuque. O agachamento, usando a lateral do step. Olha aí, turma. Engraçado que o Paulo pediu para me falar e continuar fazendo, né? Esse meu diretor, ó. Valeu! Gente, dá para pegar, né? Dá para fazer muita coisa. Inclusive... Agora é a tua vez, Paulo. Vem. Valeu, turma. Sobe no step. Dá para alongar a perna. Puxou, ó. Sempre antes e depois de fazer o exercício. O alongamento é muito importante, tá bom? Dá para alongar. Dá para fazer vários exercícios funcionais, beleza? E aí, vocês gostaram? Eu botei aqui porque a música de fundo era o sol, né? Mas não deu para botar o sol. Muito bom, viu, turma? Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Aproveitem para conhecer um pouco mais do step, tá bom? Ou tentem aí fazer em casa, usando um degrau da casa de vocês, lá no quintal, tá bom? Com segurança. Eu já vou ficando por aqui. Dava para continuar, né? Aumenta o som aí. Tchau, turma. Beijo grande para vocês. Eu vou indo aqui, tá bom? Esperando vocês. Até a próxima. Tchau.